Entrou? Uhum. Entrou você se enxugando. Bom, então hoje nós vamos dar continuidade à iniciação à formação de Marmerito. Nós estamos falando sobre a cultura. Vamos falar, então, agora já falamos sobre a história da arte, né? E filósofos e tal, e agora nós vamos entrar na história da música. Os instrumentos mais antigos foram, sem dúvida, a voz humana e os elementos de percussão. Tá? Ambos estavam sempre disponíveis, a voz de qualquer maneira, e cepos para tamborilar e fazer barulho encontra-se em qualquer lugar. Desde então, essa invenção renova-se permanentemente em todos os quartos infantis e já contém os dois elementos básicos da música, que é o ritmo e a altura. Tá? O ritmo organiza o tempo, a altura organiza o som. Tá? Toda música está fundamentada em ambos. As primeiras experiências com a música estavam, portanto, intimamente ligadas a quê? Se você bate, aí o camarada começa a dançar, dança. Tá? O ritmo vai para as pernas e movimenta o corpo. Seja como for, a música é sempre um processo corporal. Ouvimos não somente com os ouvidos, mas também com o corpo todo, principalmente os tons mais graves. Né? Os tons mais graves, sabe como é que é? Né? A batida cardíaca pode adaptar-se ao ritmo da música. A batida cardíaca pode adaptar-se ao ritmo da música. Os primeiros instrumentos foram a flauta e o violino, e o tambor, aliás. Então, flauta e o tambor. O progresso na manufatura de metais trouxe as primeiras trompas. Surgiram diferentes instrumentos de corda e, após a invenção da escrita, foram feitas as primeiras tentativas de notação musical. As primeiras flautas e outros instrumentos dispunham de 5 notas apenas. A música na qual são usadas 5 notas é chamada de quê? Pentatônica. Penta, 5. Quem quiser ouvi-las, basta o quê? Você vai lá no piano e toca aquelas teclas pretas. Tá? Com a filosofia, os gregos também começaram a refletir sobre a música. Surgiram os primeiros escritos sobre a teoria musical, por exemplo, Aristóteles, Euclides, Nicômaco, Aristóteles. Foi desenvolvido um sistema de escalas e uma notação musical. De importância duradoura foi a teoria da harmonia do cosmo de Pitágoras, né? Cerca de 570 a.C. a 496 ou 96 a.C. Seguindo o seu pressuposto que os números seriam a essência das coisas, ele acreditava que a distância entre os planetas, inclusive, seria proporcional a relações entre os comprimentos das cordas em sons harmônicos, e estas, por sua vez, né, sons harmônicos, aos movimentos da alma humana. Por conseguinte, em suas trajetórias, os astros fariam música que, infelizmente, não podemos ouvir se não estiver moralmente à altura, ao nível espiritual. Bom, música, vamos começar com a música medieval. Nos cultos das primeiras igrejas, os instrumentos musicais eram terminantemente proibidos. Olha só. E as pessoas limitavam-se ao louvar a Deus por meio de hinos. Nesse contexto, destacaram-se 2 formas, chamadas salmodias, que é canto de salmos, e o canto gregoriano, que nós já falamos bastante, né? Trata-se de um canto religioso monódico, em latim, que ainda hoje faz parte da liturgia da Igreja Católica. A maior parte da música medieval que nos foi legada surgiu como música religiosa em igrejas e mosteiros. Ela servia unicamente a quê? A glorificação de Deus. Aqui é preciso correlacionar o efeito do canto litúrgico com a arquitetura.
Lembra de Notre Dame? Notre Dame? Dame? Notre Dame. Dame, né? Lembra? Por exemplo, pensou você botar a voz para atingir lá no... ocupar todo o espaço? Isso eu vi. Eu vi o nome dele, Fernando Portari, que era o primeiro tenor, agora eu não sei como é que está, mas era o primeiro tenor. Ele foi, alguém pediu a ele conhecia, para um casamento, se não me engano, É. e ele cantou. Botou o som dele com a voz só, ocupou aquele espaço todo, né? Bom, se observarmos as construções góticas que tentavam alcançar o céu, também sobre o aspecto da acústica, dois efeitos da liturgia musical tornam-se claros. Deus está em toda parte, porque o eco dos cantos litúrgicos ressoa por toda a igreja. E Deus ouve tudo, já que o mais leve sussurro é perceptível. O canto em latim, reforçado pelo poder e ressonância das igrejas, provavelmente foi uma das demonstrações mais convincentes da onipotência de Deus que a Idade Média veio a conhecer. Mas a música mundana da Idade Média também era voltada ao canto. Desde o século XI, os trovadores franceses eram os astros da música para aristocratas e cavaleiros. Depois vieram os trovadores alemães. Frequentemente as melodias assemelhavam-se aos cantos religiosos, assemelhavam-se. Havia um intercâmbio intenso entre ambas as esferas. Uma melodia goza da liberdade de servir tanto para enaltecer Deus como a amada. E o texto pode ser facilmente alterado. Enquanto os nobres, os trovadores, né, dedicavam-se cada vez mais a conquistas amorosas e à formação do seu público, os textos de arsenal burguês faziam referências à Bíblia ou satirizavam a política. A inovação mais importante na música religiosa da Idade Média foi a criação da polifonia, vários. Um canta aqui, outro canta lá, outro canta cá, né? Tudo no mesmo mono, não. Ela experimentou seu primeiro auge na chamada época de Notre Dame, que coincide com a construção da catedral do mesmo nome, entre 1163 e meados do século XIII. O que significa polifonia? Bom, ao contrário do coro, aqui os cantores não cantam todos a mesma melodia. Isso revolucionou o pensamento musical. Agora os músicos tinham de refletir não somente sobre o que soaria bem em sequência, mas também sobre o que soaria ao ser executado de forma simultânea. Várias melodias simultaneamente. E mais, que sequência de sons simultâneos soaria interessante. Com isso chegamos ao tão temido campo da onde? Da harmonia. O negócio não é só ritmo, não é só melodia, mas é harmonia, né? Aí mergulhamos no barroco, tá certo? Bom, no barroco, a música vocal polifônica estendeu-se ao domínio do profano. Aí já foi para o profano. Na música sacra, predominava, assim como na Baixa Idade Média, o moteto, variante mais importante da música vocal polifônica. Seu equivalente profano era o quê? O madrigal, né? Então, o madrigal era o antagônico, né, do moteto. Na época da Reforma, o moteto esteve sob suspeita ideológica. Variante mais importante da música vocal polifônica. Seu equivalente profano era o madrigal. Bom, na época da Reforma, o moteto esteve sob suspeita ideológica. Havia se tornado cada vez mais exigente e complexo, de modo que se temia que a doutrina cristã pudesse afundar em meio a uma torrente de sons. Houve esforços para banir a música por completo dos cultos religiosos. No Concílio de Trento, 1546 a 1563, houve discussões acaloradas sobre o papel da música. Olha como é que é o negócio. A música sacra foi salva pelo compositor italiano, que eu já apresentei até, Giovanni da Palestrina, 1525 a 1594. Em outros lugares eu já apresentei isso.
que soube traduzir em suas composições vocais as exigências do concílio quanto à complexidade do texto e à dignidade de expressão. Palestrina é considerado o inventor de um recurso composicional, o contraponto. Trata-se de um conjunto de regras que garante a consonância de cada uma das vozes. Porém, no final do Renascimento, surgiu, nós estamos invadindo, medieval, barroco, agora, porém, no final do Renascimento, surgiu algo inteiramente novo. Foi inventado o quê? A ópera. A ópera, grosso modo, o que é ela? Existia o teatro, existia a música. Então, eles juntaram as duas coisas, teatro com música, né? Com canto, tá certo? É isso que é a ópera. Dando sequência à programação do Renascimento, pretendia-se ressuscitar o quê? A ópera é a tragédia, aquela tragédia antiga, tá? Que, segundo Aristóteles, era um drama musical. Quando a música foi acrescentada à tragédia, surgiu em Florença a ópera. A primeira e mais importante foi Orfeu, de Cláudio Monteverdi. Isso foi importantíssimo, isso aqui. 1576 a 1643. A partir dela, as óperas italianas passaram a ser formadoras de estilo e dominaram os palcos até o classicismo. Na época, os grandes astros eram os castrados. Olha só. Porém, como foram extintos, nunca saberemos como uma ópera italiana soava originalmente. Esse é um problema. Muitas coisas foram perdidas. Junto com a ópera, inicia-se o barroco musical. A música instrumental, que durante o Renascimento ainda estivera ofuscada pela música vocal, emancipou-se e tornou-se independente. A cultura barroca da corte absolutista, né, exigia novas formas para o seu teatro de Estado. Os músicos passaram a ser artistas da corte, que produziam a música para espetáculos gigantescos. Aí já tirou um pouco de cena o que é a igreja. Um deles foi Antônio Vivaldi, né? 1678 a 1741. Um dos princípios básicos da música barroca é a chamada teoria dos afetos, que já conhecemos da literatura. A partir dela eram estabelecidas correspondências entre paixões ou estados de excitação humanas e certos sons. A alegria, por exemplo, correspondia ao quê? Os tons maiores, né? A consonância em um ritmo acelerado. Isso dá alegria. Agora, enquanto para expressar a tristeza era usado o quê? Tons menores, dissonância em um ritmo lento. Você não vai fazer uma coisa meio depressiva, meio triste, fazendo coisa corrida, tá certo? As novas formas da música instrumental desenvolveram-se a partir da música teatral e da dança. A ideia de uma música instrumental independente, que servisse exclusivamente para ser ouvida, era completamente nova. Na ópera havia um enredo. Na dança, o ritmo era ditado pela música. No caso da música representativa, era o conceito festivo que conferia uma função à música, mas música sem algo em que se apoiar era um conceito novo. Entendeu? Fui dando aqui várias coisas assim. Você vê só. Na ópera havia um enredo. Tudo bem, se apoiava no enredo. Na dança, o ritmo era ditado pela música. Então, se apoiava, né? Pensou se dançasse, se não fosse apoiado pelo ritmo da dança, né? No caso da música representativa, era o contexto festivo que conferia uma função à música. Mas música sem algo em que se apoiar era um conceito novo, ou seja, instrumental, música instrumental, né? Todavia, foi exatamente isso que constituiu a etapa seguinte na evolução. As aberturas das óperas, hein, transformaram-se em sinfonia, as danças em suítes. Quer dizer, quando ia começar uma ópera, se fazia uma coisa mais instrumental, que seriam as sinfonias. E nas danças era chamada as suítes. E assim como dançarinos, depois de danças rápidas, precisam de outra lenta para quê? Para recuperar o fôlego.
Suítes e sinfonias alternam partes mais rápidas e mais lentas. Um dos grandes representantes da ópera é Handel, 1685 a 1759. O Handel, que é o Messon adorava o Messias de Handel, né? Agora, houve um fracasso. No entanto, o fracasso da ópera de Handel obriga-o a compor oratórios, nos quais ele elabora episódios da Bíblia para coro e orquestra, e identifica com a Inglaterra o povo de Israel. Em sua luta contra egípcios e babilônios pela liberdade, sua obra-prima nessa forma é o Messias. Atualmente, é quase inimaginável que o superastro da música barroca, sabe quem é? É o Bach. 1685 a 1750. Ele caiu em esquecimento. Isso é que foi a verdade, né? Mas, quer dizer, muita coisa acontece assim, né? Quando você morre, uma das duas coisas pode acontecer. Todo mundo começa a te elogiar e não sei o quê, o pau, né? Achava que você era a pessoa mais maravilhosa do mundo, mas pode acontecer o contrário. Quando você morre, aí vai caindo no esquecimento mesmo. Que também é uma verdade. Muitas coisas assim. No início todo mundo chora, faz um monte de coisa, mas depois vai caindo no esquecimento. Mas, contudo, no século XIX, ele ressuscitou e alcançou fama mundial. Em 1747, quando tinha 62 anos, 62, Bach visitou a corte de Frederico o Grande, onde seu filho, Carl Felipe Emanuel, era mestre de capela. O rei lhe pediu que improvisasse alguma coisa nos seus novos pianos, que eram os pianos Silbermann. E Bach tocou de improviso, uma fuga após a outra, para as quais o rei lhe dava o tema. Dava o tema e ele botava uma fuga. Olha, isso aí para você saber o que é, eu vou dizer daqui a pouco, o que representa isso. Depois de voltar para casa, Bach reuniu as improvisações em uma fuga de 6 partes, que integraria um presente musical ao rei que ele chamou de oferenda musical. O especialista, olha só, especialista em inteligência artificial, né? Douglas Hofstadter, escreveu um livro intitulado Gödel, Escher e Bach, no qual afirma que improvisar uma fuga de 6 partes, como ele fez, sabe o que equivaleria? A jogar 60 partidas de xadrez simultaneamente, sem ver o tabuleiro e ganhar todas. Imaginou o que é isso? Fogo, né? Bom, aí vem um período clássico, né? No final do Barroco, as pessoas estavam cada vez mais enfastiadas com as construções musicais complexas e fugas difíceis. Elas ansiavam por vivacidade, jovialidade, naturalidade. O resultado dessa mudança de gosto foi o período clássico, embora ele englobe somente um curto intervalo que vai da segunda metade do século XVIII até aproximadamente o primeiro quarto do século XIX. Tá? Aí você já viu que deve ser aí uns 75 anos, talvez, né? Esse foi um dos períodos mais importantes na história da música, repleto de transformações de grande repercussão. Do ponto de vista técnico, essas transformações significam principalmente um abandono das estruturas polifônicas do barroco em prol de peças orientadas para onde? Vai para a melodia. A posição social dos compositores também mudou. Na sucessão dos 3 maiores compositores da época, quais são? Haydn, Mozart e Beethoven. Produziu-se a libertação do compositor de sua dependência em relação à aristocracia e a sua metamorfose em artista autônomo. Já pensou isso? O cara dependia do aristocrata para pagar ele e tal, não sei o quê. Daqui a pouco ele começou a se tornar autônomo. Vamos falar de cada um deles um pouquinho, olha só. Joseph Haydn, 1732 e 1809,
ainda dependia de seus empregadores aristocratas, mas que lhe davam liberdade suficiente para desenvolver as principais formas da música clássica, praticamente sozinho. A sinfonia, como música para orquestra, a sonata, sobretudo para piano, mas também para outros instrumentos solo e o quarteto de cordas. Por causa dessas dimensões, mais tarde, Beethoven o apelidaria carinhosamente de Papai Haydn. Todas essas formas são permeadas por um princípio estrutural fundado numa dramaturgia independente, chamada forma sonata. Entre os compositores, o favorito dos deuses era o Mozart, 1756 a 1791. Foi uma criança prodígio. Aos 3 anos, ele era capaz de aprender em meia hora e tocar minuetos de cor no piano, Aos 5 já compunha e seu pai, Leopoldo, que também era músico, apresentam em todas as cortes europeias e permite que ele dê concertos com a sua irmã mais velha. Aos 9 anos, compõe sua primeira sinfonia. Aos 13, é nomeado primeiro violino no arcebispado de Salzburgo. Depois de viajar para a Itália e Paris, Mozart vai para a Meca da música, Viena. Mozart foi incrível. Visitamos a casa dele lá. Né? E de compositor da corte, transforma-se em artista autônomo. Em Viena, vive de concertos, composições sob encomenda e aulas. E não vive mal, mesmo quando constitui família com a sua Constança. É um dos solistas mais bem pagos da capital. Mantém um cavalo e frequenta os círculos mais requintados. Em 1784, ingressa em uma lógica maçônica. Mozart foi maçom. E passa a compor também para ela, para a maçonaria. Seu método de trabalho é surpreendente. Primeiro, compõe tudo mentalmente. Olha só. Para depois anotar a peça. Em 1786 é apresentada a ópera As Bodas de Fígaro, né? Que é acolhida com reações variadas, porque pela primeira vez uma ópera mostra conflitos sociais. Um nobre espanhol deseja uma moça burguesa, olha só, um nobre espanhol deseja uma moça burguesa, embora esta moça burguesa seja noiva. A mulher do nobre, então, tinha um nobre, esse nobre tinha uma mulher, ele se apaixona por uma mulher burguesa. Tá? Então, a mulher do nobre, a moça e seu noivo, ela era noiva, né? Essa burguesa, né? Era noiva, formam uma coalizão para dar uma lição ao nobre. Olha só, as 3. A mulher do nobre, a moça que ele queria e o noivo da moça. 3, para darem uma lição. Faltam 3 anos para a Revolução Francesa. A aristocracia já não pode fazer o que bem entende. Em seguida, Praga testemunha a pré-estreia da ópera Don Giovanni, que confere a história de quê? De Dom Juan, no fundo. Uma forma tão perfeita que mais tarde filósofos dinamarquês, Søren Kierkegaard, né, a elevaria a modelo estético de vida. Nos tempos que se seguiram, Mozart entrou em dificuldades financeiras. A guerra com os turcos leva a uma diminuição nas encomendas e nos concertos. Constança adoece e precisa fazer tratamentos caros. Mozart compõe quase fan tutti e a opereta A Flauta Mágica. Eu andei anotando uma música, por isso que eu estou toda hora procurando aqui. Existe, acho que eu já passei por várias aqui que eu devia ter colocado. Também estou achando. Mas tudo bem, eu posso fazer. Vamos lá, devagarinho, vamos procurar. Trabalho. Eu já joguei muita coisa. Flauta Mágica do Mozart. Essa que você falou agora.
Essa você precisa ver essa. Eu tenho isso ao vivo. Eu tenho ao vivo isso. Gente, isso é maravilhoso. Só acabou a música, né? Eu tenho isso ao vivo. A mulher, espetáculo. Essa me emocionou, assim. O canto, né? A voz. Só tem uma voz dessa. Só te mostrar ela cantando. Ela bota a próxima boca. Vou fazer fixo aqui. Lá em cima. Olha o tempo que ela fica. Olha o público. Eu vou passar, eu não sei, talvez eu possa catar de novo, botar aí uma hora disso aí para vocês verem. Muito bonito. Eu pensei que tivesse aqui me atrasado, olhando aqui assim, mas pelo que eu estou olhando aqui, não, acho que, se não me engano, a confusão não foi feita por mim, não, entendeu? Uhum. Mas eu estou tentando acompanhar, vendo como é que eu me safo dessa situação. Mas a primeira era essa mesmo, tá? Bom, vamos. Porque você vê, olha, em 1791 surge um mensageiro misterioso que lhe dá uma incumbência anônima para compor um requiem. Ou seja, que requiem é uma missa para os mortos. Tá? O nome vem do introito que começa com as palavras latinas requiem aeternam dona eis. Quer dizer o seguinte: Senhor, dai-lhe o repouso eterno. Ele adoece, o moço adoece, continua trabalhando mesmo acamado e morre em 5 de dezembro de 1791, aos 35 anos, na flor da idade. Ele recebe a incumbência em 1791, ele já está mal, e a pessoa dá essa incumbência, e ele faz uma música praticamente para o morto, que é para ele mesmo. Entendeu? Bom, vou dizer depois que logo surgiram boatos, tal, mas primeiro vou botar isso aqui para você ver a requiem de Mozart, como é que é. Peguei um trecho bom. Acho que eu peguei um trecho bom, né? Bom, logo surgiram boatos a respeito da sua morte. Por exemplo, de que o Antônio Salieri
O medíocre compositor da corte teria envenenado o divino gênio Mozart por inveja. Puquin espalhou o boato e o dramaturgo inglês Peter Shaffer aproveitou como ponto de partida para sua peça Amadeus, que o Milor Forman transformou em filme homônimo, com o qual arrebatou 8 Oscars. Esse filme Ele foi maravilhoso. Não perco esse filme. Acho que esse filme, bom, eu tenho aí. Não. Vocês podem escolher, num dia que tiver que escolher, pode escolher o Amadeus. Tá? Eu tenho ele aí. No filme do Tom Hanks, né, fez o papel de Mozart como um tipo de... Mas foi muito bonito esse filme. Né? Então, a morte precoce de Mozart, associado ao efeito sobrenatural de sua música, deu origem a um mito. Seus sucessores o viam como um favorito dos deuses, perseguido por seres inferiores. Na verdade, Salieri era inocente. Pior que disse que ele era inocente. E o mensageiro misterioso vinha em nome do conde Waldeck, que havia encomendado o Requiem para poder fazê-lo passar com sua própria composição. Apesar de que tinha feito a coisa. Embora Mozart utilizasse toda a linguagem formal legada pela ópera, pela sinfonia e por todas as variantes da música instrumental, deu-lhe vida nova com sua forma de expressão e seu temperamento pessoal. Sua música era elegante e podia ser sensível, mas nunca sentimental. Suas obras afastavam-se dos destinos de Dario e Alexandre para se aproximar dos problemas da sua época. Em A Flauta Mágica, aquela que a gente ouviu daquela voz daquela mulher, cujo libreto fora escrito por um maçom, ele era maçom, até mesmo Sarastro e o grupo dos iniciados, né, lutam pelos ideais do iluminismo e da justiça. E o príncipe Tamino tinha de passar por provas que correspondiam aos ritos da iniciação da maçonaria. Bom, se Mozart representa a transição de compositor da corte a artista, não foi? Que produz para o livre mercado, o Beethoven, 1770 a 1827, é o arquétipo do artista genial e livre por excelência. Festejado primeiramente como pianista, consegue estabelecer-se rapidamente como compositor autônomo com a ajuda de diversos mecenas. Logo cedo começa a perder a audição. Isso é incrível. Perde a audição e faz cada música maravilhosa. E fica completamente surdo. Isso o isola da sociedade e o obriga a compor somente na sua imaginação. Por causa disso, tem dificuldade em compor. Ao contrário de compositores anteriores que aprendiam a compor e o faziam como ofício, Beethoven queria mais, buscava unir sentimentos profundos e mensagens humanistas em uma música ricamente elaborada sob o ponto de vista formal. Como prova seus rascunhos, ele precisava de muitos esboços. Por vezes chegou a trabalhar anos em algumas de suas peças. O resultado, no entanto, também tem outro nível de qualidade. Ele inventa a música como arte independente e ignora as expectativas da superficial cultura de entretenimento aristocrática. Pensou se fazer uma música por ela, pela beleza, não atendendo ninguém. Sua música possui uma notação musical mais precisa do que a de Mozart. Enquanto Mozart, permite que solistas improvisem seus concertos, Beethoven não. Ele define suas partituras com precisão. Em sua época é inventado o metrônomo, de modo que Beethoven também pode definir o ritmo em números precisos. Beethoven compôs principalmente música instrumental. As obras mais conhecidas são suas sinfonias e sonatas para piano. Né? Bom, deixa eu botar mais um pouquinho aqui. Vou botar essa daqui. Ele eleva a sonata clássica a um novo patamar, levando ao extremo em termos formais e dotando-os de ideias dramáticas e extramusicais. A famosa Ode à Alegria, né, no final da Nona Sinfonia, é uma expressão especialmente nítida da postura revolucionária do compositor. Vamos ouvir primeiro, que eu acho que é melhor do que eu ficar falando aqui. Peraí, vamos lá.
Nosso casamento? Não? Meu pai ouvia muito Beethoven. Eu não tenho nenhuma voz, só instrumental. Mas é lindo. É fogo. O nome é fogo. Eu estou botando só um trechinho, ele tem mais trechos. É lindo. Graças à simples intensificação da expressão, Beethoven deu um novo direção à evolução da música, antecipando a época seguinte, que foi o romantismo. Assim como Byron ou Schiller representa um novo tipo de artista autônomo que só se sente comprometido com a sua própria arte. Isso se reflete em sua fisionomia, em seu olhar intensamente compenetrado e em sua cabeleira desgrenhada. Não é à toa que seu busto tenha se tornado um sucesso de vendas. Então vamos entrar no romantismo. Busto de quem? Do Beethoven? Beethoven. Meu pai tinha busto do Beethoven em cima de uma caixa de som da vitrola dele, né, que na época se chamava vitrola enorme. Tinha um busto de Beethoven. Tem, acho que, pelo menos 2 filmes. Eu vi 2 filmes sobre ele. Muito interessante. Bom, eu acho, se não me engano, eu tenho aí. Eu vou querer rever o Amadeus. Tem esse aí, eu acho que é Amado Imortal. É isso mesmo. Do Beethoven. Mas ele tem 2. O começo do romantismo se encontra-se em Franz Schubert, 1797 a 1828. Seu representante mais ilustre, né, que foi ele, né? Enquanto Beethoven representa a turbulência do movimento, né, seu contemporâneo Schubert já simboliza a intimidade burguesa. Suas populares schubertianas, né, o convívio alegre de uma espécie de comuna de artistas, tirou a música do palco da sociedade vienense e a colocou dentro dos lares burgueses. Schubert ficou conhecido por suas canções, suas composições para piano, seus quartetos de corda. Em resumo, música para a sala de estar. Por isso, até hoje, chamamos de música de câmara. Né? Uma coisa pequena, né? poucos instrumentos. Mas mesmo em uma sala pequena, há sempre espaço para uma grande obra. A transcrição musical exata das canções, especialmente em sua Viagem de Inverno, e as melodias de sua música instrumental têm uma qualidade inigualável. Vamos ouvir essas Viagens de Inverno, muito interessantes também. Schubert. Eingezogen, fremd zieh ich wieder aus. Der Mai war mir gewogen, mit manchem Blumenstrauß. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gab von ihr. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gab von ihr. Du bist die Welt so trübe, der Weg fällt in Schnee. Du bist die Welt so trübe, der Weg fällt in Schnee. Aquelas coisas que a gente vê em filme, cena de filme assim, a pessoa tocando piano, aquelas pessoas na sala e o cara do lado do piano cantando. Né? Bom, a associação da forma clássica à sensibilidade burguesa, adotada pela música de Mozart, Beethoven e Schubert, faz com que os anos da virada do século sejam um dos períodos mais interessantes da história da música. Era praticamente impossível haver algo melhor. E não houve mesmo.
porque o século XIX inventou uma série de instituições que comercializavam a música, ao mesmo tempo que a canonizavam. Editor, o crítico da música, o virtuoso, e até de que a música é uma obra de arte e, portanto, não pode servir ao entretenimento. Resumindo, inventou-se a indústria burguesa da música. Nela, a música encontrou um destino semelhante ao da imagem da mulher, era prostituta ou santa. Por conseguinte, foi dividida em música erudita e música popular. A Flauta Mágica de Beethoven, de Mozart, que nós vimos, é uma última peça musical que, com o casal de fidalgo Tamina e Pamina, se dedica à moral. Mas, com Papagena e Papagena, o gracioso casal de aves do paraíso, não negligencia o fator diversão. Bom, nessa altura a gente está sentindo assim que, quando ele fala que essa música burguesa se tornou uma coisa comercial, então você vê, às vezes eu vejo assim, não sei se vocês veem, às vezes eu vejo estou lá fazendo ginástica, eles botam aqueles programas chato pra cacete, aí daqui a pouco passam os cantores fazendo propaganda, eu fico olhando assim. Você sabe quando eu vejo que as pessoas não têm voz nenhuma? Elas estão fazendo show, fazendo coisa para vender seu CD, suas coisas. E, caramba, rapaz, é coisa burguesa, para ganhar dinheiro, quer dizer. Você botar aquilo, e quando eu vejo aqueles jovens, às vezes não é só jovem, não. Às vezes indo daquelas coisas muito grandiosas, de show, para ficar pulando, não sei o quê. Nossa Senhora. Nossa Senhora mesmo. Além disso, o legado de Beethoven pesava sobre seus sucessores musicais. Sozinho ele dissera tudo que poderia ser dito com uma sinfonia. Isso desencadeou a busca por novas formas e um confronto entre inovadores e conservadores. A crítica aclamou Johannes Brahms, 1833 a 1897, como conservador, que, no entanto, sofria com o fato de suas sinfonias soarem como as de Beethoven. Os inovadores, por outro lado, ofereceram várias soluções diferentes. Uma delas, né, foi a música programática. Em vez de se ater a modelos formais, como a da sonata, contavam-se histórias. Conteúdos extramusicais definiam a evolução musical. De certa forma, inventava-se a música do cinema antes da existência dele. Para a Sinfonia Fantástica, né? Eu tenho aqui, eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver. Tem aqui... Cadê a Sinfonia Fantástica? Não tem. Ela... de Hector Berlioz, 1803 a 1869, é o protótipo da música programática. Ela descreve o mal de amor e as experiências com droga de um jovem romântico. Qualquer semelhança com as experiências do compositor não são meras coincidências. Né? Que ele vivenciou isso e ele escreveu isso aí. Já o Franz Liszt, 1811 a 1886, criou a poesia sinfônica e aventurou-se uma sinfonia sobre o Fausto. Mas foi o Strauss, 1864 a 1949, quem chegou ao extremo. Ele afirmava ser capaz de traduzir em música. Agora já você vê que é traduzir em música o som da cerveja sendo despejada no copo. Já pensou? Agora você quer fazer com os instrumentos, né, a imitação das coisas do cotidiano. De modo que fosse possível identificar o tipo de cerveja. Olha só, de acordo com... Que precisão, cara. A fragilidade dessa ideia é evidente, já que a música instrumental tende a arranjar-se sem palavras explicativas. O ouvinte precisa conhecer o evento extramusical para entender do que se trata. Porque se o cara não conhece, não bebe nem cerveja, não sabe nada, não adianta nada, entendeu? Né? Sem esse conhecimento, a música não passa de uma sequência de momentos altos e baixos, rápidos e lentos, líricos e dramáticos, cuja interligação deixa apenas um ponto de interrogação. Já Robert Schumann, 1810 a 1856, a vida artística em si era programática.
Para ele, a experiência extramusical mais importante era a poesia. E seu modelo de artista, né, que era o Jean Paul, no entanto, ele arruinou sua carreira de pianista virtuoso com um acidente pouco poético, que teria sido digna de construiu um aparelho para fortalecer o dedo anular e, com isso, sofreu uma distensão de tendão que se tornou crônica. Casou-se com a pianista Clara Wieck, mas não sem antes entrar em conflito judicial com o pai dela, porque ela se tornou, então, Clara Schumann, era uma mulher surpreendente. Era uma pianista respeitada, também compunha e deu à luz a 8 filhos, que, por razões de ordem prática, deixou aos cuidados de parentes para que não atrapalhasse seus estudos. Para ter uma recordação deles, Schumann compôs suas cenas de infância. Aqui eu botei isso. Vamos ver. Schumann compôs suas cenas de infância. Vamos lá. Paralelamente, ele fundou uma nova revista de música. Você sabe que essa nova revista de música existe até hoje, né? Seu fim ilustra a tese da proximidade entre genialidade e loucura. Depois de sofrer de depressões profundas, jogou-se no Reno e, em seguida, foi internado em um manicômio, onde morreria alguns anos mais tarde. Schumann e Mendelssohn, 1809 e 1847, foram os compositores que redescobriram o Bach, trazendo para a época deles e fazendo com que sua música fosse apresentada. Em Mendelssohn, reconhecemos a sombra de Mozart. Começou a compor ainda criança e teve uma carreira de sucesso. Mas, assim como Mozart, morreu cedo. Embora tivesse produzido obras maravilhosas, foi imortalizado, sobretudo, por meio da sua marcha nupcial, ou melhor, marcha nupcial, pena que eu não tenho aí, porque eu tirei muitas músicas de filmes que eu peguei, entendeu? Então, essa música aqui está muito bem, porque está sendo feito um casamento, mas daquele casamento de pompa mesmo. Então, você vai ver, eu deixei até o trecho, ele ficou um pouco maior, não sei o que o Juliano fez, eu botei para ele começar desde os trompetes lá nas trompetes do para chegar na Rússia.
quase 2 minutos só de introdução. Dois minutos. Quase 2 minutos. Nossa, agora que vai entrar. 2,5, mais de 2,5. Vamos dar uma parada aqui, que botei bastante música porque tá. Bom, outra reação à crise das formas do século XIX foi a criação de músicas nacionais. Com a explosão do nacionalismo no século XIX, muitos compositores vincularam sua música a mitos nacionais e ao folclore. Teve também o Requiem alemão de Brahms, o ciclo Minha Pátria de Smetana, e com a correnteza veloz do Rio Moldávia e a suíte... Teve várias pessoas, né? De Grieg, são exemplos famosos. O universo da ópera, até então dominada pela Itália, dividiu-se em óperas francesa, italiana e alemã. Eu cheguei a assistir peças não só italianas, mas também francesa, assisti muita francesa também. Tinha até acho que eu já falei sobre isso, né? Que a tragédia se dava com a pessoa suicidando num fogão a gás, né? Por não quererem participar, os russos simplesmente fundaram a tradição russa de quê? Do balé. Entendeu? Eles não entraram por aí, ficaram pelo balé, pela dança. Ao mesmo tempo, o internacionalismo, até então vigente na música, foi fragmentada por causa do ressentimento nacionalista. Por exemplo, em pouco tempo na Alemanha, a música francesa era tida como inferior por não corresponder às exigências alemãs quanto à profundidade do sentido e à seriedade. Chopin, 1810 a 1849, fez a ponte entre a Polônia e a França, porque ele era nascido na Polônia, de pai francês e mãe polonesa. E sendo como Mendelssohn uma criança prodígio, foi atraído pela sedutora atmosfera de Paris que Liszt e Paganini haviam transformado na Meca dos virtuosos e decidiu revolucionar a arte de tocar piano. Em virtude de sua saúde frágil, né, o Chopin evitava os palcos de concerto, embora sua forma de tocar, dotada tanto de lirismo quanto de virtuosismo, entusiasmasse todos, mesmo com as suas mãos pequenas. Depois tornou-se pioneiro de turismo, juntamente com a poetisa George Sand, descobriu Maiorca com um destino de férias e decidiu repetir o clichê de Mozart morrendo jovem. A chamada Escola Nacionalista Russa também inclui o Tchaikovsky. Tchaikovsky é espetacular, que amamos menos pelas suas 11 óperas do que por seus 3 balés, O Lago do Cisne, né? A Bela Adormecida e o Quebra-Nozes. Somente por esse desvio chegamos à terceira resposta à crise das formas musicais do século XIX, que é a ópera. Tudo isso mudou com quem? Com Richard Wagner, 1813 a 1883. O grão-mestre da ópera romântica alemã. Até hoje ele é uma figura que divide as opiniões, principalmente o apreço que Hitler nutria por ele.
seu antissemitismo, seu nacionalismo exagerado e as aliterações dos seus textos converteram numa personagem ambígua. Seus dramas musicais extraem os temas de mitologia nórdica. Sua obra mais importante é o Ciclo, porque tem o Anel do Nibelungo, que eu vou botar para vocês. Outras óperas suas são Tristão e Isolda, né? Os Mestres Cantores de Nuremberg, o Parsifal. Mas vamos botar primeiro o Anel. Vou botar só isso. O Anel, porque eu já estou atrasado aqui, mas hoje vou continuar. Não vou parar, não. A marcação dele viu ali? Isso vai no crescente, que é muito bonito. Bom, além disso, sua imagem do Wagner é associada a Luís XII, o rei louco da Baviera, e a tendência de fazer patéticas encenações de si mesmo, que culmina com a fundação de um culto, para o qual é construído um santuário. Sua mulher Cosina Wagner, filha do compositor Franz Liszt, levanta fundos necessários. A direção dessa casa de ópera é legada ao filho, o regente Siegfried Wagner, e deste ao neto, o diretor musical Yolande Wagner. No culto a Wagner, uma dinastia encontra uma comunidade. Porém, em sua época, esse culto é mais do que um capricho pessoal. É prova de que a arte chegou ao ápice da sua soberania. E para muitos contemporâneos, como Schopenhauer, o ápice da arte é a música. No simbolismo, a poesia também tenta imitar a música. E no incestuismo da virada do século, até a vida se desfaz em arte. Bom, vamos entrar na música moderna, né? Vocês aguentam aí que vale a pena. Aí vamos começar. Coisa que eu não gosto, mas no início não é tão ruim, mas depois fica ruim. A música moderna, Gustavo Mahler, 1860 a 1911. É considerado o primeiro compositor moderno. Tudo isso é moldurado por um expressivo de sons atento ao inconsciente, que expressa a sensação de malha de alienação do mundo. Olha o que nós estamos submetendo. Ele se sentia triplamente expatriado, como boêmio na Áustria, como austríaco entre alemães e como judeu no mundo inteiro. Portanto, não é de estranhar que vinha se deitar no divã de Sigmund Freud. Lá entendeu o significado de uma experiência pessoal da infância. Certa vez o pai, mais uma vez, havia maltratado a mãe. O pequeno Gustavo, em seu desespero, saiu correndo de casa e encontrou um músico de rua que tocava uma canção popular. A conexão entre a música alegre e o sofrimento pessoal foi marcante e subverteu os ideais estéticos tradicionais. Foi então que na música, como em outras artes, começou a era de perturbação. Os impressionistas deram o primeiro passo. Claude Debussy, 1862 a 1918, buscava novos sons, desfazendo assim na pintura. Na pintura teve os impressionistas, né? O que ele desfez? Desfez aquelas contornos, né? Mostrando o nítido da pessoa e passando pelas cores, não é isso? A luz. Então, o mesmo se deu. Eu buscava novos sons. Tá? Desfazendo assim como na pintura a antiga linguagem formal em sequência de acordes e escalas difusas para expressar atmosferas e retratar emoções e cores, como em sua peça para orquestra chamada La Mer. Vamos lá. Se eu gosto da música impressionista. Pintura eu gosto.
Essas músicas impressionistas até o início do século, elas foram boas. Depois é que... Impressionista. Depois, quando passou para o expressionismo, aí... Você vê que é... Você sentiu isso? Ele foi numa coisa, ele foi para um outro tom, mas não tem muita melodia. Bom, embora os sons ainda fossem consoantes, as combinações de acordes, as escalas musicais eram tão novas e inusitadas. Não sei se vocês perceberam isso, que o público reagiu com grande perplexidade. Você vê que tem uma hora que ele vai num tom, quando a gente está acostumado, ele dá um caimento, ele não dá, ele vai numa coisa, daqui a pouco vai noutra, como se fosse assim, vai lá e vem cá. Quer dizer, olha só, é que eu não estou nem dando para ver aqui, faz um troço assim, ele não tem uma cadência, não tem uma sinuosidade, entendeu? Arnold Schoenberg, 1874 a 1951, tenta dar início a uma expansão da linguagem formal da música, partindo do raciocínio de que se o romantismo usou todos os sons belos, olha só, olha o que ele pensou, partindo do raciocínio de que se o romantismo usou todos os sons belos, é preciso acrescentar a eles menos belos. Uma regra simples. Em uma sequência de 12 notas, cada uma delas tem de estar presente pelo menos uma vez. Nossa. Isso é chamado de série, e serve de base para o restante da peça. Dentro dessa série, nenhuma nota pode ser ressaltada em detrimento das outras. Ó, as coisas não são assim. O princípio, portanto, é a total igualdade entre as notas, um tipo de entropia musical, né? Bom, não se pode dizer que a música de Schoenberg tenha sido bem aceita pelo público. Nesse sentido, esse aqui, o Stravinsky, eu vou botar uma musiquinha dele aqui, do Stravinsky, né? Ele, em 1882 a 1971, aí já entrou pelo século, entendeu? Século passado. Ele teve mais sorte. Em vez de tentar aperfeiçoar a música com novos métodos, baseou-se em formas antigas, em parte clássicas, em parte arcaica, que arranjava com tanta ironia que conseguiu encenar sua música como um escândalo público. Como um escândalo público.
Olha só. Começou a chegar nisso. Você não gosta. Não sei se alguém gosta. Isso não é a minha praia. Bom, só para dar um... Não tem uma coisa que traga leveza, né? É mais irritante. Né? Os Estados Unidos da América. Eu não vou falar sobre isso, que uma das coisas que eu vou fazer, né, vocês vão saber disso. Eu vou continuar mais no terceiro período, na terceira temporada. Eu vou começar com as músicas, né? Eu vou falar tanto das eruditas quanto das clássicas, né? Das eruditas quanto das... Esqueci o nome da outra. Populares, não é bem esse o termo, mas é certo. Eruditas e as populares. Mas eu vou acrescentar entre essas duas uma coisa à parte, que seria o jazz, o blues e o jazz. Então aqui eu falaria, não vou falar porque senão vai ficar muito grande, que é os Estados Unidos da América, tá certo? Isso aí começou com os blues, depois foi para o jazz, mas aí foi para o rock and roll, né? Foi para aquelas hip hop, um monte, Rolling Stones, aquele pessoal todo. Né? E a country, não tem? Country também. Tem. O lema é o cross. Bom, são os virtuosos do jazz, tocam música clássica, né? Orquestras clássicas tocam música pop. Pop. Tenores são tratados como popstar e cantam as canções destes. O folclore nacional une-se a sons urbanos, criando a música mundial. Não sei se estão podendo entender, quer dizer, começou aquele Celo, por exemplo, ele entrou, começou a cantar música popular. Já aquele gordão já estava fazendo isso. Pavarotti também. Já estava fazendo isso. E fazem ao contrário também. Quer dizer, não só da clássica para a popular, como da popular para a clássica também. Entendeu? Então, começaram a fazer isso. Bom, eu, para finalizar, aí tinha duas opções. Eu escolhi 100 melhores músicas e aí eu fiz 10 segundos para cada um. Isso aí deu 17 minutos. Aí depois eu fiquei pensando, não, vou botar apenas, sei lá, 1 minuto e meio, não sei o que e tal, mas aí não dá. Não dá para você curtir um pouco. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou botar as melhores músicas nesse tempo de 17 minutos. Só não põe nesse volume que tá, porque vai afetar aqui a vizinhança. Põe um pouquinho mais baixo, por favor. É por causa dos outros. O Juliano fala que para chegar o volume... Então não sei o que eu vou ter que fazer, porque tá muito alto. Vamos lá ver, isso.
Piano, violino. Essa bonita também. Essa é. Essa é linda, essa é linda. Vivaldi. Isso tem música boa. Escolhemos aí 100 músicas, né? Melhor. Ó, o Toniquinho.
fazer aqui. Grave violino. Acaba na alma da gente, né? Também. Era de Ravel. Ele tá no teu computador. Posso destinar. Eu tenho o link todo do telefone. O que quiser ouvir. Essa também, né?
serra do tempo. Ah, essa também. Também, né? Essa também. Eita! Fala de novo.
assim, acabamos. Nossa, maravilhoso. Olha só, tem como você deixar depois Link, então eu o posso, link posso, desse posso, pupurri? posso. Ah, muito bom. Eu falei aqui que os nossos antepassados estão em festa aqui no Metamaiá, porque foi muito bonito. Deixa eu ver se alguém tem alguma coisa para dizer. A Hermínia falou que o pai dela ficaria emocionado porque dançou música dessas com ele, conheceu muitas dessas músicas através dele. E dançou em uma valsa que apareceu com o pai. O Pedro O Carlos Luiz, falou, acho que linda e modesta. aquela da voz. Que maravilha. Linda e modesta. O Pedro Luiz colocou que está muito, muito bom. E eu acho que ele quis dizer que compartilhou com 50 pessoas. Eu acho que ele está compartilhando com muita gente, que mas cresceu muito. Mas saiu truncado o que ele sim. disse, entendeu? Mas eu acho que foi isso. Eu acho que ontem, por exemplo, deu 100 e pouco, nunca dá essas coisas. Já deu até mais, mas foi a jogada do João Carlos. Mas então deve ter sido o Pedro Luiz que está botando lá para frente o negócio. Muita gente não conhece a gente, então a maioria da humanidade não conhece a gente. A gente não. Então nós não temos realmente condições, né? Então, amanhã, então, nós vamos. Amanhã nós vamos entrar. Eu tenho que botar esse filme para vocês verem, que é da dívida pública brasileira, e já vai ser o filme sobre economia. É bom ter visto isso aqui, que eu vou botar isso para vocês aí. Então, não perco, não. Vem o filme hoje mesmo ou amanhã, tá bom? E depois já isso vai ser. Depois a gente vai fazer. Isso vai ser bom também. Sobre o mercado de opiniões, lembra? Para vocês entenderem o que é o marxismo, o que é o liberalismo de hoje, do Paulo Gérard, né? Esse negócio assim. Depois eu vou falar sobre a ciência, suas visões do mundo. No domingo eu vou falar o Eterno Judeu, vou deixar esse filme depois para vocês também. Vai ter muita coisa. Olha, esse final dessa segunda temporada está espetacular, sinceramente. Bom, obrigado a todos. Obrigado pelo isso. Você está jogando o negócio para frente aí. É bom, porque você bota para 50 pessoas, quem sabe, né? Mais gente para usufruir disso. Porque a nossa intenção é divulgar, não é ficar fornado aqui, né? Só com os nossos. Não é isso. Então precisamos de gente que tenha a possibilidade de divulgar mesmo. É isso que vai ser muito bom, né? O que você está fazendo aí. Obrigado.